um economista, né? Ele é um dos pilares da sociologia, ele é um sociólogo, né? Avant la lettre. É um filósofo também, né? E é um agitador político, né? Um líder de um movimento, né? Que teve e tem grande repercussão na vida moderna, na vida do século passado e do nosso século. Então ele tem muitas facetas, né? E uma delas é a filosofia, né? Quer dizer, ele é um filósofo. Então poderíamos pensar que é uma faceta mesmo, né, do pensamento dele. E eu quero aqui defender, né, que na verdade essa faceta, esse elemento filosófico da obra do Marx, do pensamento do Marx, ele é essencial, né? Ele é essencial. Ou seja, não é apenas mais um elemento que se agrega a uma discussão, mas é um tema, né, que diz respeito à nossa própria compreensão do que é o marxismo, do qual é a sua natureza, o seu significado, né? Então, da resposta que a gente der a essa questão, né, de qual é a relação entre o marxismo e filosofia, disso vai depender a nossa maneira de compreender o que é o marxismo, né? E esse tema ele é importante, né, colocar esse tema, porque existe uma forte tendência, ou pelo menos existia, né, uma forte tendência a, digamos assim, negligenciar ou até menosprezar essa relação do Marx com a filosofia. Ou até uma tendência a simplificar muito as coisas, né? Eu vou falar sobre isso, né? Essa coisa da relação do Marx com Hegel, né? Então a relação do Marx com a filosofia, no fundo, passa a ser a relação do Marx com Hegel, e às vezes se utiliza de fórmulas feitas, né? Fórmulas que não são incorretas, são corretas, como, por exemplo, o materialismo dialético, o materialismo histórico. Claro, são expressões correntes e têm o seu sentido, mas a gente vê muitas vezes essas coisas serem usadas aí sem uma reflexão sobre o que isso significa, né? Ou seja, há uma tendência a simplificar as coisas, né? E nessa tendência está embutida também uma tendência a negligenciar essa relação do Marx com a filosofia. E isso acontece tanto no meio da filosofia, vamos dizer assim, né, quanto no meio do próprio marxismo, do movimento marxista. O que eu quero dizer com isso? Estou me referindo mais à filosofia acadêmica, universitária, né? É muito raro, né, atualmente, nos departamentos de filosofia que a gente conhece, né, indica Marx, que faz cursos sobre Marx, que ensina, né? No meu departamento, por exemplo, não tem. Eu que tento fazer isso em alguns cursos, né? Mas não tem. Além de mim, não tem. Já teve, né? O professor Ricardo Mussi, por exemplo, ele era desse departamento, depois foi para a USP, né? E se dedicava a isso, mas, por exemplo, no lugar onde eu estudei, né, que foi a Unicamp, não tinha ninguém que falava sobre Marx. Tinha quem falava sobre a Escola de Frankfurt, e aí já fala sobre Marx um pouco, né? Mas, assim, um curso sobre Marx é raro nos departamentos atuais ter isso, né? Ou seja, dentro mesmo da filosofia dos departamentos se tem essa ideia, né, de que o Marx não é exatamente um filósofo, né? Ele é mais um sociólogo, ele é um economista, não sei o quê. Eu, por exemplo, tive um professor, né, que dizia isso: não, Marx não é filósofo, tal, é um grande professor, inclusive, né, um croata, né? E aí até isso explica um pouco, né, a implicância que ele tinha com Marx, né, por causa do que aconteceu no leste europeu e tal. Mas essa é uma opinião mais ou menos corrente, né, dentro do meio acadêmico universitário em relação ao Marx. Mas não é só nesse meio, como eu falei, também no próprio meio do pensamento de esquerda, né, isso acontece.
também no próprio meio do pensamento de esquerda, a gente encontra muitas vezes essa tendência a uma negligência, a negligenciar essa relação do Marx com a filosofia, né? E isso né? E muitas vezes as pessoas se baseiam, né, ou buscam legitimar ou fundamentar esse ponto de vista a partir do próprio Marx, né, do texto do Marx. O exemplo principal de uma passagem do Marx que pode levar a isso, né, é a famosa tese número 11 contra Feuerbach. Né? Na tese número 11 contra Feuerbach, o Marx diz, né, os filósofos até hoje estiveram interessados em interpretar o mundo, mas o que importa é transformar o mundo. Né? Então, como isso é interpretado? Isso é interpretado da seguinte forma: a filosofia já deu, ela já se filosofou o suficiente, né? É melhor não filosofar mais. Quer dizer, a filosofia é algo abstrato, especulativo, né? Que não tem nada a ver com a prática, que não tem nada a ver com a transformação efetiva da sociedade e do mundo, né? Então, trata-se agora, né, da prática, da transformação real do mundo, e a filosofia é uma coisa que não tem muita utilidade para isso, né? E aí tenta-se nuançar isso no sentido de que, essa transformação do mundo seria a realização da filosofia. Então, com essa realização prática da filosofia, a própria filosofia, na sua acepção teórica, né, ela seria dispensável. E, mas se é assim, né, se essa transformação é a realização da filosofia, então a gente teria que entender qual é essa filosofia, né, qual é o sentido dessa filosofia, cuja realização seria a transformação do mundo. Né? Ou seja, seria interessante, seria preciso inserir o Marx dentro da discussão filosófica para a gente entender o sentido dessa transformação, né? E dentro dessa perspectiva, né, eu vou citar aqui dois trechos de Marx também, e vou fazer um pequeno comentário sobre ele, que esses trechos eles podem também nos levar, né, a uma interpretação diversa, né, dessa questão. O primeiro texto é só um trechinho, né, que é muito conhecido também, muito falado, se trata dessa questão da relação do Marx com a filosofia, mais especificamente com a teoria. Né? É um trecho lá da Paracrítica da Filosofia do Direito de Hegel, e que é muito famoso, né, quando ele diz: as armas da crítica não devem substituir a crítica das armas. A violência real, né, deve ser derrubada com a violência real também. Né? Só que aí, então, isso é usado, né, é interpretado nesse sentido de que para que ficar, né, na teoria, apenas na crítica, com as armas da crítica? O que é importante é a crítica das armas. Né? Só que ele continua dizendo, mas quando a teoria... Mas a teoria, ela se torna ela também uma força transformadora quando ela toma conta das massas, quando as massas se apoderam dela. Né? Ou seja, a teoria não é tão etérea assim, né? Ela pode se apoderar das massas e ela mesma se tornar uma força transformadora. A outra situação, aí eu vou fazer aqui como se... espera lá. Vou compartilhar a tela aqui, né? Vamos lá. Tela inteira.
graças a Adri, que eu estou aprendendo a fazer isso, ela me ensinou há um tempo, né, da agora, como fazer esse compartilhamento. Então, esse trecho, ele vem de um texto chamado Glosas Críticas Marginais. Cadê? Aqui. Glosas Críticas Marginais ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social, de um prussiano. Esse texto a gente trabalhou recentemente com a Angélica Lovato, né, que fez uma apresentação dele muito esclarecedora para a gente. E lá nesse texto ele diz isso aí que vocês estão lendo. A desproporção entre o desenvolvimento filosófico e o desenvolvimento político na Alemanha não é nenhuma anormalidade. É uma desproporção necessária. Somente no socialismo pode um povo filosófico encontrar a sua praxis correspondente e, portanto, somente no proletariado o elemento ativo de sua libertação. Então veja aí que ele fala de um povo filosófico, né? Como assim um povo filosófico? Ele está falando dos tecelões da Silésia que tiveram uma insurreição, né, em 44, e isso ocasionou um artigo que ele menciona, né, no título mesmo do seu próprio texto, e nesse artigo um sujeito chamado Ruger, que era um companheiro do Marx, né, escritor também, ele afirmava, né, que essa revolta dos tecelões da Silésia ela não tinha nenhuma importância, porque ela era localizada, né, ou seja, ela não tinha nenhuma relevância mais geral, era uma coisa localizada e tal, se tratava apenas das reivindicações daquele grupo, né, e o Marx ele toma uma posição completamente diferente, e ele diz, não, não tem nada de isolado ali, né? Naquelas reivindicações desses tecelões se expressam o interesse do ser humano enquanto tal, né? Ali é o interesse da humanidade mesmo, né, que se expressa naquela insurreição, né? Ele faz toda uma fundamentação disso, né? De que, na verdade, aqueles tecelões eles estavam vocalizando, né, algo que era do interesse do ser humano mesmo, que dizia respeito ao homem, ao ser humano enquanto tal. E aí a gente pode interpretar, né, esses trechos, né, essas afirmações de Marx, no sentido de que o lado filosófico mesmo dessa insurreição era justamente o fato de que ela dizia respeito ao ser humano enquanto tal, né? Então, a gente pode entender a filosofia, né, nesse sentido, já que é um povo filosófico. Claro que o Marx não achava que os tecelões da Silésia liam filosofia, estudavam filosofia, não é nada disso, é porque no seu movimento se manifestava, né, o interesse do ser humano enquanto tal, ou seja, era uma coisa que dizia respeito à humanidade, né? Então, a gente pode interpretar no sentido de que a filosofia ela é uma espécie de autoconsciência do movimento de transformação, né? Ou seja, a filosofia ela é a consciência desse movimento na medida em que ele reflete o interesse no ser humano enquanto tal, né? Então, a filosofia seria a autoconsciência intelectual mesmo, né? Ela é parte, ela é como ele disse, né, naquele trecho lá que eu li antes, da Crítica das Armas, quando ela se apodera, né, das massas, ela se torna uma força de transformação, né? Então, o que faz, né, com que o marxismo mesmo, o que faz a ligação do marxismo com a filosofia, né, já adiantando um pouco aquilo que vai ser colocado mais adiante com mais detalhe, né, é essa relação dela, né, melhor dizendo, do marxismo, com o ser humano, né, com o destino da humanidade, né? Ou seja, no marxismo existe uma tomada de posição sobre o ser humano, sobre o que é o homem, o ser humano, né, para
adotar uma linguagem mais neutra, né? O ser humano, o que ele é e o que ele deve ser, o que existe dentro dele que ainda não se realizou, né? Ou seja, o ser humano é visto como um projeto inacabado, né? Que ainda precisa se realizar. O ser humano realmente no seu acabamento, na sua real, na sua essência mesmo, ele ainda não se realizou, ele está em processo de realização, né? Então, ou seja, essa realização do ser humano equivale à sua emancipação. Então, o marxismo tem a ver, essencialmente, com essa ideia de emancipação e realização do ser humano enquanto tal, né? Ou seja, nele existe essa capacidade de desejar esse acabamento do ser humano, de projetar a realização do ser humano, né? Então, isso é de natureza filosófica, tudo isso, né? E isso está presente não apenas no marxismo, mas também na nossa militância, né? Mesmo que de uma forma um pouco inconsciente ou não conceitual, né? Porque se a gente se pergunta qual é a motivação da nossa militância, né? Por que a gente está aqui, por exemplo, por que a gente entra no Partido Socialista, por que a gente se declara socialista ou comunista, por que nós queremos uma sociedade sem classes, a gente pode encontrar várias respostas para isso, né? Mas se a gente vai indagar por quê? Por que nós queremos uma sociedade sem classe, né? Por que nós queremos o comunismo? Por que nós queremos o socialismo? E se a gente vai tentando entender por que a gente quer isso, a gente entra no campo da filosofia, né? A gente vai encontrar questões filosóficas aí, e a gente só vai poder justificar para nós mesmos, né, as razões da nossa militância na medida em que a gente entra nesse terreno filosófico, né? O que é o ser humano? Né? O que é necessário para que o ser humano se realize plenamente, né, todas as suas potencialidades, né? Ou seja, nós estamos já dentro do terreno da filosofia. Então a filosofia está dentro não apenas do marxismo, mas da militância mesmo, né? E agora entramos já num ponto um pouco mais, talvez polêmico, né? Que é o seguinte, essa tendência à rejeição ou à negligência desse lado filosófico, né, do marxismo, isso tem a ver também como uma tendência a reduzir o marxismo à condição de ciência, né? Ou seja, o marxismo é uma ciência, né? E aí entra toda aquela coisa do socialismo utópico, socialismo científico. Então, o marxismo é o socialismo científico, ele é uma ciência, né? É evidente que o marxismo é científico, isso não há dúvida. O Marx é um cientista, é um economista, né, um sociólogo. Ele usa a ciência, ele se utiliza da ciência, isso não há dúvida sobre isso. Então, ele se baseia, ele utiliza a ciência, né? Mas uma coisa é utilizar-se da ciência para alguma coisa, outra coisa é ser uma ciência, né? Por exemplo, a medicina ela é científica, né? Ela se utiliza da ciência, se utiliza da biologia, da bioquímica, da química, da fisiologia, de uma porção de coisas, né? Da física, mas ela mesma, a medicina, não é uma ciência, né? Ela utiliza-se da ciência. Então, muitas vezes, quando se faz essa identificação simples, o marxismo é uma ciência, o que se está querendo dizer com isso, no fundo, e até às vezes de forma não consciente, é que o marxismo não é uma filosofia, não existe um elemento filosófico, ou pelo menos que esse elemento filosófico não tem importância. O importante nele é o seu lado científico, né? Então é preciso a gente ter cuidado com isso, né? Se a gente toma o termo ciência, né, num sentido amplo, né, aí tudo bem, é uma ciência, uma ciência nesse sentido mais amplo, né, como, por exemplo, as ciências tradicionais, né, dos povos
a medicina chinesa, ou os povos, os saberes tradicionais dos povos indígenas, tudo isso a gente pode chamar de ciência. É um saber, né, que vem o termo ciência vem de scientiam, né, do latim, que vem do verbo scire, que é conhecer, né? Então, uma ciência é um conhecimento, nessa acepção mais geral. Agora, o problema é que se utiliza quando fala o marxismo é uma ciência, muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, né, a gente se está usando esse termo ciência no sentido mais restrito da ciência moderna, né? Ou seja, como a física, como a química, como a biologia, como todas as ciências todos esses ramos da ciência que tem origem lá no Renascimento, né, que tem o método científico, o método experimental, né, que busca leis e tal, e que se utiliza do método experimental e que, enfim, a ciência como a gente conhece, né, no sentido mais corrente do termo, né. Bom, todas essas ciências aí, a física, a química, a biologia, todas elas têm um objeto específico, né? A química estuda as substâncias, as suas transformações, as suas ligações e tudo mais. A física, os fenômenos, né, as forças e tal, a matéria, não sei o que lá. E assim por diante. Então, qual seria o objeto do marxismo? O objeto do marxismo seria... do marxismo como ciência seria a história, né? Ou seja, o marxismo é uma ciência da história, ou uma ciência que estuda a evolução histórica da sociedade, né? E daí vem essa questão do materialismo histórico, né? E isso começa, ou seja, claro que o marxismo estuda a história, né? Mas essa identificação do marxismo como ciência, eu acho que ela tem um ponto de início, né? Que até deve ser involuntário, que é o discurso fúnebre, né, que o Engels faz ao Marx, né, por ocasião do velório do Marx, né, do enterro, na verdade, né, do Marx. O Engels faz um discurso fúnebre que eu vou ler aqui, eu vou apresentar também agora. Vamos lá, peraí. Diz o Engels. Estão vendo? Não, né? Não estão vendo. Ainda não consegui. Peraí, para lá, compartilhar. Vamos lá. Diz o Engels: assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, descobriu Marx a lei do desenvolvimento da história humana. O simples fato, até aqui encoberto sob pululâncias ideológicas, de que os homens, além do mais, têm primeiro que comer, beber, abrigar-se, vestir-se, antes de se poderem entregar à política, à ciência, à arte, à religião, etc., de que, portanto, a produção dos meios de vida materiais imediatos, e com ela o estágio de desenvolvimento econômico de um povo, de um período de um tempo, forma a base a partir da qual as instituições do Estado, as visões do direito, a arte e mesmo as representações religiosas dos homens em questão se desenvolveram, e a partir do qual, portanto, tem também de ser explicado. E não como até agora tem acontecido inversamente. Então vocês veem aí que o Engels, ele identifica, né, o Marx como uma ciência da história. Claro que isso daqui é um necrológio, né, um discurso fúnebre, então ele tem uma natureza mais metafórica, né, louvando o Marx e tal. Então é uma comparação que ele faz, é uma analogia, né, mas muitas... Isso ele não está afirmando mesmo que o marxismo é uma ciência da história, né? Mas dá aso a essa interpretação, né? E isso, por exemplo, essa relação do marxismo com o darwinismo, isso vai ser retomado pelo Kautsky, né, como se sabe, né, a partir da segunda Internacional, né?
Veja bem, então, uma ciência da história, se a gente pensar uma ciência da história como tem uma ciência, como tem a física, como tem a química, uma ciência da história é uma coisa que não é possível, assim, seria uma concepção metafísica, né? Porque se existem leis da história, então não existe liberdade na história. Se existem leis na história, assim como existem leis na física, na química, então todos os fatos já estão predeterminados. Existe um determinismo aí, ou seja, é uma ideia complicada. Agora, o Marx, ele estuda a história de uma forma científica, isso é verdade. Ele se utiliza da ciência, e particularmente da economia, para estudar a história. Mas que história? Essa história específica do capitalismo. Ele está interessado em descrever a evolução histórica do capitalismo. Não do capitalismo em geral, do capitalismo abstratamente concebido, mas do capitalismo real, tal como ele se desenvolveu desde o Renascimento, né? Ele tenta entender como é que se deu essa transformação histórica aí, até os dias dele, né? E também fazendo uma prospecção para o futuro, né? Então, ele, de fato, ele tem uma teoria, ele tem uma abordagem científica dessa história específica do capitalismo, né? Isso é verdade, isso é fato, né? Mas daí dizer que existe uma ciência da história já é algo um pouco diferente, né? Que aí seria da história em geral, quer dizer, a história tem de passar por aqueles estágios, né? O primeiro o escravagismo, depois o feudalismo, depois o capitalismo, depois o socialismo, né? Isso não é bem assim, né? Ou seja, ele estuda o Ocidente, a história do Ocidente, tal como ela se deu, e para isso ele se utiliza da ciência, né? Certo. Agora, esse estudo que ele faz da história, né, essa abordagem científica que ele faz da história, ele tem um interesse em fazer isso, né? E qual é esse interesse? É justamente contribuir, de alguma maneira, para a emancipação, para a realização do ser humano, né? Ou seja, existe um interesse por trás da utilização que ele faz da ciência. Esse interesse não é dado pela ciência, não é um interesse que vem da ciência, é um interesse de outra natureza, é um interesse filosófico. Então, a partir desse interesse filosófico, ele faz uso da ciência. Então, a ciência ela quer explicar alguma coisa, né? Ela quer explicar um determinado grupo de fenômenos, mas se a gente lembra lá da tese 11, né, Marx e Engels diziam lá, né, o marxismo não quer apenas explicar as coisas, ele quer transformar, né? E para essa transformação ele se vale da ciência, mas o interesse por trás dessa transformação tem um outro caráter, né? Não é algo científico, mas é algo de natureza filosófica, no meu entender, né? Certo. E agora a gente entra na questão do materialismo, né? Porque essa associação com a ciência, né? Com essa identificação do marxismo como uma ciência, vai estar muito ligada a essa questão do materialismo, né? Ou seja, no sentido, e aí vai estar essa oposição, né, vamos dizer assim, entre ciência e filosofia, né, ela vai se traduzir também na oposição entre materialismo e idealismo, né? Ou seja, quando muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes, eu estou falando aqui de concepções que são comuns no pensamento de esquerda mesmo, né, coisas que a gente está acostumado a ouvir, né, acostumado a lidar. Muitas vezes, essa afirmação
do marxismo como um materialismo, né, que é correta, né, é um materialismo, muitas vezes isso está ligado a uma rejeição da filosofia, ou seja, a filosofia ela é identificada com o idealismo, né? Ou seja, o materialismo ele é materialista porque ele é científico. Já a filosofia ela vive no mundo das ideias, né? Ela é um pensamento burguês, ela é um pensamento idealista, né? Então, esse tipo de armadilha, né, é bom a gente ter cuidado com isso, né? As coisas não são tão simples assim, né? Então, esse tema do materialismo está ligado tanto, né, a essa questão da ciência, da cientificidade, quanto à oposição materialismo-idealismo, né? Então, vamos retroceder aqui alguns passos, né? Vamos perguntar o que é esse tal de materialismo, né? Porque, tudo bem, Marx é um pensador materialista, mas muitas vezes não se tem uma ideia clara, ou não se procura ter uma ideia clara do que é o materialismo, né? Então, a primeira coisa que a gente deve perceber é que o materialismo mesmo, né, é uma coisa bastante variada, né, esse termo materialismo é bastante multívoco, né, existe uma certa relatividade aí, né? Existem muitos tipos de materialismo dentro da história da filosofia, né? Então, se a gente se pergunta o que é, vamos tentar nos aproximar do significado do materialismo, né? De uma forma mais simples, né? O que as pessoas pensam em geral quando se fala em materialismo? Seria a crença na matéria, né? A crença na existência da matéria. Mas o que é matéria, né? O que é matéria? Então, bom, o que é matéria? Aí é uma questão realmente filosófica, né? Essencialmente filosófica. O que é matéria? E não é nada fácil dizer o que é matéria, né? Não é nada fácil. Então, aparentemente é muito fácil, né? Ora, matéria é aquilo que a gente toca, que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode cheirar, ouvir, né? Aquilo que se apresenta, né, aos nossos sentidos, que afeta os nossos sentidos vindo do exterior. A gente tem um corpo e a matéria é aquilo com o qual a gente se defronta, né? Aquilo que está aí diante da gente é o objeto, né, o mundo, a natureza, aquilo com o qual o homem se defronta, aquilo que pode ser percebido através dos sentidos, né? Que a gente pode tocar, que a gente pode pegar, que tem uma consistência. Então, isso seria matéria. Mas aqui já entra em cena, né, o outro lado da coisa, né? O outro lado da questão, que vocês veem que a gente só consegue definir a matéria por oposição a um sujeito, né? Matéria é aquilo que afeta o sujeito, aquilo que é exterior, que é um objeto que afeta o sujeito. Então, para a gente definir matéria, a gente está sempre pressupondo o sujeito, né, ou uma consciência, um pensamento. Então, a matéria é aquilo que é o outro do sujeito, né, ou o outro da consciência, aquilo que está oposto ao sujeito, ao pensamento, à consciência, né? E aí esse debate do materialismo e idealismo, né, ele vai se dar entre esses dois polos, né? O sujeito e o objeto, ou o pensamento e a matéria, ou o homem e a natureza, ou a consciência e o mundo, né? Sempre você vai ter dois polos, sujeito e objeto, matéria, espírito, né, ou razão, sei lá o quê, né? Então,
o que faz, o que é o materialismo? Então, ele não é exatamente uma crença na matéria, mas ele é uma forma de pensar que prioriza esse elemento exterior, esse elemento sensível que é independente do homem, que se defronta com ele, prioriza no sentido de que esse seria o elemento mais importante, esse seria o elemento que dá origem, né, a todo o mundo da consciência, o mundo do pensamento, o mundo da ideia, né? Ou seja, existe uma hierarquia aí. A matéria, o objeto, né, o mundo, a natureza é primeiro. Depois vem a consciência. A consciência está, de alguma forma, subordinada, né, à matéria. Então, dito de uma forma um pouco mais sofisticada, né, seria isso o materialismo, né? Agora, e o idealismo seria o contrário. O idealismo fala, né, fala o contrário. Não, quem tem prioridade, quem existe primeiro, o verdadeiramente existente não é a matéria, e sim o pensamento, e sim a consciência. Sem a consciência não existiria a matéria. Sem o pensamento não existiria o mundo. Enfim, tem várias formas, né, de se expressar isso, né? O grande exemplo é o Platão, né, que começa a trajetória do idealismo, né? O Platão diz esse mundo sensível, esse mundo da matéria, daquilo que a gente toca, daquilo que se apresenta aos sentidos, esse mundo, na verdade, ele é um falso mundo, né? Ele é apenas a cópia de um outro mundo inteligível, o outro mundo que só é acessível à razão. É o mundo das ideias, né? Então, tudo que existe no mundo daqui, né, o mundo efêmero dos sentidos, é cópia das ideias, né? Ou seja, ele faz a hierarquia ao contrário, né? Ou seja, é a ideia, é a razão, é o pensamento, que é o primeiro. A matéria está subordinada, né? E aí, por exemplo, o Aristóteles, né, que é discípulo de Platão, né, ele já vai ter uma postura mais ou menos contrária. O Platão, o Aristóteles vai dar ênfase à matéria, né, nesse sentido. Então, em relação a Platão, o Aristóteles seria um materialista, né? Mas hoje em dia a gente não diz que o Aristóteles é um materialista, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que existe muita relatividade aí, né? E é difícil definir o que é o materialismo, de fato, né? E aí, qual é a acepção mais cientificista, vamos dizer assim, do materialismo? Seria o seguinte: a afirmação de um mundo externo ao sujeito, o mundo das coisas materiais, e que essas coisas materiais, esse mundo da matéria, ele tem uma certa regularidade, ele tem uma previsibilidade, ele tem uma racionalidade, ele é independente do sujeito. Então, existe um mundo externo, as coisas se comportam de uma forma que independe totalmente do sujeito, que é uma forma delas mesmas, e que essa forma de manifestação das coisas pode ser compreendida pela razão, mas ela é independente, né? Essa legalidade das coisas é independente do sujeito. Então, o sujeito, apenas através da razão, pode conhecer esse funcionamento do mundo, mas esse funcionamento do mundo não depende nada dele, né? Ele tem uma existência independente. Então, isso mais ou menos seria uma acepção científica, né, do materialismo. E aí,
Isso em relação isso no que se refere à relação entre materialismo e ciência. Agora, vou falar um pouco da oposição materialismo-idealismo, né? Especificamente no caso do marxismo, né? Como essa oposição entre materialismo e idealismo se coloca? Se coloca na famosa teoria do reflexo, né, como se costumou chamar, né? Ou seja, a matéria ela tem uma prevalência sobre o pensamento, a matéria é primeira, o pensamento é derivado, e os pensamentos eles são reflexos dos objetos reais, são reflexos do mundo, né, das coisas reais, né? Então, as ideias, os conceitos, as representações, elas nascem a partir do embate do homem com esse mundo exterior. Né? Enquanto que o idealismo diria, não, são as ideias que dominam a coisa, são as ideias que determinam, né, os objetos. Então, no marxismo, seria o materialismo marxista, né, seria essa ideia de que a matéria é primeira, a matéria prevalece sobre o espírito e a matéria prevalece sobre o pensamento, sobre a consciência. Tudo que existe na consciência nada mais é do que reflexo desses objetos reais, ou também podemos dizer da confrontação do homem com esses objetos reais. Né? Então, se essas duas linhas, né, de pensar o materialismo, elas confluem, né? Ou seja, como eu já disse, né, o marxismo é uma ciência. Isso significa que ele acredita no exterior como primeiro e que o mundo exterior é regido, né, por leis próprias. E por isso então, o materialismo o marxismo é um materialismo, e isso significa a exclusão do idealismo. E é lógico que isso vai redundar na exclusão, ou na tentativa de exclusão, de negação da filosofia dentro do marxismo, né? Porque qual é a matéria-prima como é que surge a filosofia, né? Eu ia falar matéria-prima, mas aí vai confundir com matéria, né? Tudo bem, qual é a matéria-prima da filosofia? São as ideias, são as representações, os conceitos, ou seja, aquilo que é derivado já, né? Então, a filosofia seria idealista, porque ela fica só no mundo das ideias, dos conceitos, que são sempre derivados, né, da própria matéria. Né? Então, essa ênfase, ou essa maneira, melhor dizendo, essa maneira de compreender o materialismo dentro do marxismo, ela muitas vezes, não é sempre, né, mas muitas vezes, ela vem combinada com essa tendência a uma negligência do caráter filosófico, né, do marxismo, que equivale a uma identificação da filosofia com o idealismo, né, com o idealismo. Depois a gente vai ver que a coisa também não é tão simples assim, não é tão simples, né? Então, o que diferenciaria o materialismo marxista, né, do materialismo simplesmente científico, né? É o fato de que ele é um materialismo dialético. Isso é materialismo dialético. É bom que a gente lembre que é uma expressão que não se encontra na obra do Marx. Ele não fala em materialismo dialético. O Engels vai começar a falar, né? Enfim, é uma expressão que se tornou tradicional, né? Bastante utilizada e tem um sentido, né?
O problema é que muitas vezes é difícil ter um acordo sobre o que é o materialismo dialético. Ou seja, uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, não se chega muito a um consenso sobre isso, né? E essa questão não do materialismo dialético, mas do dialético, né, da questão da dialética, é outro capítulo, outro fator, outro elemento, né, dessa tendência à exclusão da filosofia, né? Porque aí a gente entra nesse tema amplíssimo e bastante cabeludo, né, da relação do Marx com Hegel, né? E como é que isso é visto, né? No fundo, como eu já adiantei no início, né, muitas vezes se tenta resolver essa questão da relação do marxismo com a filosofia através do Hegel. Ou seja, se joga toda a filosofia na conta do Hegel. Então, o Marx ele é um herdeiro do Hegel. Então, ele é um filósofo. O lado filosófico do marxismo consiste nessa herança hegeliana. Então, todo mundo aqui já ouviu, né, a célebre teoria das três fontes, né, do marxismo, né, que uma seria o socialismo utópico, né, francês, outra, a economia política inglesa, Smith, Ricardo, né, o socialismo utópico com Fourier, Saint-Simon, né, e uma terceira fonte que seria a filosofia, que seria Hegel. A filosofia hegeliana, né, seria essa terceira fonte. Então, tudo que tem de filosófico no Marx, né, é assim que muitas vezes se pensa, tudo que tem de filosófico no Marx vai para a conta do Hegel, né? É essa a herança dele hegeliana. E aí, o que é que se diz, né, dessa herança? Bom, o Marx é um herdeiro do Hegel, mas ele virou o hegelianismo de cabeça para baixo. O hegelianismo era idealista e o Marx deu uma interpretação, fez operou uma viragem, né, materialista dessa filosofia idealista que é do Hegel. Ou seja, o Marx herdou a filosofia do Hegel, mas a inverteu, transformando-a numa doutrina materialista e, portanto, científica. Ou seja, no fundo, não tem filosofia, né? No fundo não tem filosofia, porque o que se diz, o Marx herdou a filosofia do Hegel, mas ele transformou num materialismo, portanto, eliminando todo esse ranço, toda essa tradição idealista da filosofia. Isso é ou seja, não se pensa, geralmente, que o Marx pode ter outras referências filosóficas que não seja do Hegel. Como eu penso, né? Eu acho que o Marx tem outras referências filosóficas além do Hegel. O Hegel é sempre uma grande inspiração, mas não é a única, e é preciso não exagerar muito nisso, né? Ou seja, porque o Marx ele é um hegeliano. Por que ele é um hegeliano? Porque quando ele vai estudar em Berlim, né, o hegeliano é a febre, né? O hegeliano domina, né, o ambiente intelectual. Todo mundo fala do Hegel. Hegel é um superstar, né? Então, toda a discussão filosófica, naquela época em que ele vai estudar em Berlim, na sua juventude, está dominada pelo hegelianismo nas suas mais variadas vertentes, né?
E ele faz parte de uma dessas vertentes, que é a famosa hegelianismo de esquerda, né, a esquerda hegeliana. Então, era quase que impossível ele não se embrenhar nesse meio, né? Era quase que impossível ele não ser um hegeliano, um jovem hegeliano, né? E aí entra a questão do método, né? O próprio Engels, né, no Anti-Düring, ele diz o seguinte, ele faz uma diferença, né, entre o método de Hegel e o sistema de Hegel. Uma coisa é o método, outra coisa é o sistema. Ou seja, o sistema seria a filosofia, as ideias filosóficas do Hegel, né? Então, o Marx, ele se apodera do método, né, que seria o método dialético. Então, ele rejeita esse aspecto idealista, né, que é a própria filosofia do Hegel, né? Ele fica apenas com o método, ou seja, com algo que é abstrato, que é da ordem da metodologia, né? E o Marx pega esse método e aplica a outros objetos, né, que o Hegel não aplicou, né? Por exemplo, notadamente a questão do capitalismo, né? Ele tenta entender o capitalismo, a evolução do capitalismo, aplicando esse método. Ou seja, no fundo, essa é uma outra maneira de excluir, né, um conteúdo filosófico do Marx, né? Essa é uma outra armadilha que existe, né, que, no fundo, tem o resultado de obscurecer um pouco o significado filosófico do Marx, né, da filosofia do Marx. O Lenin, né, nos cadernos filosóficos, tem aquela famosa frase, né, que diz que a gente só é possível entender o Marx se a gente entende o Hegel, né? Isso nos cadernos filosóficos, que é uma obra já de maturidade, né, já próximo do fim da vida do Lenin, né? Então, isso é uma coisa que se usa muito, né, essa ideia de, não, para entender o Marx tem que entender o Hegel. Isso é martelado de uma forma insistente, muitas vezes, né? E a gente precisa nuançar isso, precisa relativizar um pouco essa afirmação, né? Quer dizer, será que o Lenin quis dizer isso mesmo? Se a gente pega isso ao pé da letra, isso queria dizer que ele mesmo, quando liderou a Revolução Russa, não entendia Marx, não entendia nada do Marx. Que é isso? É uma coisa um pouco esquisita, né? Porque quando ele em 17, lá, ele não tinha lido o Marx, ou não tinha lido Hegel, ou tinha lido e não tinha compreendido e tal, e depois ele entende, e aí, para entender o Marx, tem que entender o Hegel. Ou seja, é preciso a gente ter um pouco de cuidado com essa afirmação, né? E depois é preciso a gente ver, né, que a leitura que ele faz, a leitura que o Lenin faz do Hegel, já é uma leitura marxizante, ou seja, ele lê o Hegel a partir do Marx já. Ou seja, ele lê com os óculos já do marxismo, ele vê no Hegel aquilo que interessa para a compreensão do marxismo, né, que é uma coisa válida, uma coisa que sempre acontece. Ou seja, ele é um pensador, ele é um filósofo, Lenin é um filósofo, né, que se apodera, assim como Marx, né, se apodera do pensamento do Hegel para desenvolver o seu próprio pensamento, né, entendeu? Mas é uma leitura já, vamos dizer assim, interessada, né, do Hegel, né? Ou seja, existem outras leituras possíveis, né? Tem a esquerda hegeliana, mas também tem a direita hegeliana. Tem a direita hegeliana, né,
que a gente não conhece porque não se tornou tão importante assim como a esquerda hegeliana. Mas existia na época. Se existia a esquerda hegeliana, existia a direita hegeliana. E existe aí, o Heidegger também tem uma interpretação do Hegel, né? Alguns, enfim, tem muitas interpretações do Hegel, da fenomenologia e tudo mais, que são diferentes. A interpretação vigente na esquerda hegeliana é uma delas. A gente pode dizer que é a correta? É difícil dizer isso, né? É difícil. É uma das interpretações, é uma interpretação válida para o próprio marxismo, né? Mas isso não quer dizer que o Hegel seja isso, né? Agora, o mais importante de tudo, né? Se a gente pega essa afirmação, para entender o Marx, nós temos que entender o Hegel. Tá bom, mas e para entender o Hegel? Para entender o Hegel, o que é necessário? Então, a própria filosofia do Hegel, ela se apresenta como um resultado de toda a história da filosofia, né? Ou seja, ela conserva em si todos os passos da filosofia anterior a ele. Quer dizer, a questão da dialética mesmo, né? Ela supera e conserva sempre, ou seja, toda a história da filosofia vai redundar, vai culminar, né, na filosofia do Hegel. Então, e para o próprio Hegel, a filosofia dele só é compreensível a partir dessa história. Quer dizer, ela é um resultado. Ele é um resultado da história da filosofia. Então, para compreender o Hegel, segundo o próprio Hegel, é preciso compreender a história da filosofia, toda ela, né? Logo, se a gente toma a afirmação do Lenin ao pé da letra, a gente teria que dizer, para compreender o Marx, é preciso compreender a história da filosofia como um todo, que é o que eu venho dizendo aqui. Ou seja, não digo que tem que compreender a história da filosofia, eu não compreendo a história da filosofia como um todo, estou muito longe disso. Mas, enfim, a gente tem uma certa noção, né? Então, quer dizer, de qualquer forma, é necessário introduzir, né, o Marx dentro desse contexto, né, da filosofia, da discussão filosófica, né, do desenvolvimento da filosofia. Agora, uma coisa é certa, né? O Hegel, como eu falei, é uma grande inspiração para o Marx. Isso é inegável, né? Isso se mostra em muitos aspectos do pensamento do Marx. Não é possível negar isso. Existe até uma terminologia hegeliana, que é inegável, né, que está aí. Agora, isso não quer dizer que o Hegel seja a única fonte filosófica do Marx. É isso que eu quero ressaltar aqui, né? Então, vejam que para essa interpretação do marxismo como sendo uma ciência, né, essa ênfase quase que absoluta no aspecto científico do marxismo, em detrimento do seu aspecto filosófico, né, para essa interpretação é interessante afirmar que o Marx é apenas um hegeliano. Isso faz parte da construção, né? Ou seja, tudo bem, o Marx é um filósofo, e esse lado filosófico dele é o fato de que ele é um hegeliano, né? Então, bota tudo na conta do Hegel. Só que o Marx pega essa filosofia e faz uma inversão materialista. Pronto, acabou a filosofia, né? E aí, essa questão do método, né? Que, de fato, existe essa questão do método. O método, o Marx extrai do Hegel, né, um método, ou o que ele mesmo elabora como sendo um método, né? Então, se muitas vezes a gente vê, né, escrito, né, que o Capital teria uma forte influência hegeliana em relação ao seu método. De fato, existe pode-se fazer perfeitamente, né, analogias entre a estruturação do Capital, da obra O Capital, né, especialmente o primeiro volume,
Pode-se fazer uma analogia com a fenomenologia do espírito, do Hegel, que a fenomenologia do espírito parte da certeza sensível e chega no espírito, da mesma forma como Marx parte da mercadoria e chega no concreto, que seria o capital, né? Ou com a ciência da lógica do Hegel, que parte do conceito do ser e chega na ideia absoluta, o conceito do ser, que é o conceito mais universal que existe, porque tudo é ser. Então, a ciência da lógica do Hegel começa com o ser e passa para o nada, e o vir a ser, e vai até a ideia absoluta, que é o concreto, né? E, da mesma forma, o Capital começa com a mercadoria, que é a coisa mais imediata, a categoria mais imediata do capitalismo, porque tudo é mercadoria, né? E chega no concreto, que é o capital. Existe, de fato, essa analogia. Mas, como eu disse, é bom a gente não ter um certo pé atrás com isso daí, né? Nesse tópico, né, eu gostaria de citar aqui um documento, uma carta, que provavelmente muitos dos que estão aqui já ouviram falar dessa carta, né? Porque se tenta, porque essa analogia não é tão imediata assim, né, entre a ciência da lógica e o capital. É uma coisa que não aparece, é só quem está procurando isso encontra algumas coisas. Mas é importante dizer que o Capital tem uma forte influência hegeliana, né? E que é essencial essa influência hegeliana, muito embora poucas pessoas sejam capazes de detectar o que é, de fato, essa influência hegeliana, né? De forma unívoca, de forma clara, né? E aí, como é difícil isso, se recorre muitas vezes a uma carta que o Marx escreveu ao Engels em 58, né? Nas vésperas da publicação dos Grundrisse. Os Grundrisse que vai ser que vai ser desenvolvida, vai ser, vamos dizer assim, uma primeira formulação do que vai ser o Capital. Então, primeiro ele publica esses Grundrisse. Na verdade, ele nem publica, né? Publicam depois, são apenas anotações, aí depois ele vai retrabalhar isso, vai escrever o Capital. Mas esses Grundrisse publicado em 59, e aí em 58 ele escreve ao Engels uma carta, e essa carta é citada muitas vezes, como eu disse, provavelmente muitos que estão aqui já ouviram falar dessa bendita carta, e essa carta é citada no sentido de que aqui o Marx ele coloca muito claramente que o método hegeliano é indispensável, que foi sabe, que é essencial, e todo mundo fala disso, né? E o que diz essa carta? O que diz essa carta? Bom, essa carta é uma carta escrita de forma bastante coloquial, né? Enfim, uma carta entre amigos, né? Mas fala de uma porção de coisas, né? Começa falando de um amigo deles, tal, que está em dificuldades financeiras, e que pena, né? Aquele nosso amigo lá tá na pior, não sei o quê. Aí depois ele fala da guerra entre a Inglaterra e a Índia, e o general não sei das quantas, aí depois fala, Engels, aquele teu artigo ficou muito bom, né? O estilo excelente e tal, me lembrou dos velhos tempos lá da Gazeta Renana, não sei o quê, e fiquei muito feliz de saber que você está melhor de saúde, sua saúde melhorou, muito, muito bom e tal. Eu também aqui estou me medicando, passei uns perrengues aí, mas eu estou trabalhando, né, a base de muita limonada e grandes quantidades de tabaco. É isso que ele falou, né? Se é tabaco mesmo, bom,
grandes quantidades de tabaco. E aí ele continua, mas eu fiz grandes progressos, né? Toda aquela parte do lucro, não sei o que, eu vou jogar fora, não presta. E aí ele fala o seguinte, aí eu vou colocar aqui o trecho em questão, né? Que ele fala do Hegel. Espera lá. Aí, depois de tudo isso, ele fala, no que se refere ao método, grifado método, ao método de exposição, foi-me de grande valia que, aí ele usa uma expressão em inglês, né, que parece que é uma constante na correspondência dele com Engels, né, que by mere accident, por mero acidente, foi-me de grande valia que por mero acidente eu tenha folheado novamente a lógica de Hegel. Aí ele continua, Friedrich Rath encontrou alguns volumes do Hegel, originalmente pertencentes ao Bakunin, e me mandou de presente. Se um dia eu tiver tempo para tais trabalhos, eu terei grande prazer em expor em 2 ou 3 cadernos, de forma acessível ao entendimento humano comum, o que há de racional no método que Hegel descobriu, Michael. Então, muitas coisas a gente pode... Aqui eu coloquei até em alemão aqui, né, caso alguém... Porque é um documento, né, porque essa carta é muito citada. E a gente vê aqui que a coisa é muito menos do que se costuma dizer, né? Ou seja, não é que ele estava enfronhado na lógica do Hegel, aliás, não se sabe nem que lógica é essa daí, se é a ciência da lógica, se é uma outra lógica que o Hegel escreveu, porque tem uma outra chamada pequena lógica, né? Não se sabe nem se é essa pequena lógica. E ele diz, veja que ele já estava, no meio da coisa, lá já tinha uma montanha de material, aí por mero acidente chega até ele uns volumes lá do Hegel, aí ele veja bem o que ele diz, que eu tenha folheado, esse é o termo, que eu tenha folheado novamente a lógica de Hegel. Ou seja, ele deixa claro que o que valeu para ele é a questão do método, e não as ideias, né, mas o método de exposição, e que por mero acidente, ele não estava procurando isso, por mero acidente, chega à mão dele alguns volumes lá da lógica de Hegel, e ele folheia. Então, para uma pessoa que tem formação em filosofia, ler a lógica de Hegel é uma coisa extremamente difícil. Imagina o que a gente pode aprender folheando, né? Ou seja, ele diz, isso me serviu bastante, né? Mas isso aqui não prova, não é um documento que ateste, né, que ateste que o Hegel e a lógica do Hegel seja tão importante assim. Né? Por mero acidente, eu folheei novamente, né, a lógica do Hegel. Isso me ajudou em relação ao método de exposição. Né? Então, é verdade, assim, ele tira um método, que é o método dialético do Hegel, né, que ele se apropria desse método, né, que o Engels vai falar sobre o que são as leis da dialética e tal, que são as leis do movimento. Né, então, isso é verdade. Né, mas daí a dizer, né, que o Hegel é uma influência, sabe, decisiva, já é um pouco de exagero. Né. Mas, como eu disse, o Hegel é inegável que é uma grande inspiração para o Marx. Ninguém está negando isso. E, especialmente, é uma grande referência, né, uma grande influência, vamos dizer assim, no que se refere à história mesmo, né, e a historicidade do homem, né, do humano. E essa influência do Hegel, ela vai nos ajudar um pouco a compreender o que é o materialismo do Marx. Como é que a gente deve interpretar isso aí, né?
porque o Marx, dentro dessa dicotomia, o sujeito e o objeto, espírito e a matéria, né, o pensamento e a coisa, o pensamento e o mundo, a consciência e a natureza, dentro dessa dicotomia, o Marx vai introduzir um elemento importante que vai mudar toda a questão, né? Que é a história. A história. Sobre isso, eu vou ler aqui também um outro pedaço da ideologia alemã. Ideologia alemã. Diz lá o Marx. Espera aí. A concepção feuerbachiana do mundo sensível limita-se, por um lado, à mera contemplação deste último e, por outro lado, à mera sensação. Ele diz o homem, em vez de os homens históricos reais. O homem é, na realidade, o alemão, o homem para o Feuerbach, né? Ele não vê como o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa dada imediatamente por toda a eternidade, sempre igual a si mesma, mas o produto da indústria e do estado de coisas da sociedade. Quando a gente fala indústria, aqui não é no sentido comum e corrente do termo indústria, mas o produto do trabalho humano, do embate do homem com a natureza, né? Da engenhosidade do homem, é o produto da engenhosidade do trabalho do homem e do estado de coisas da sociedade. Isso precisamente no sentido de que é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações que, cada uma delas, sobre os ombros da precedente, desenvolveram sua indústria, seu comércio e modificaram sua ordem social de acordo com as necessidades alteradas. A importante questão sobre a relação do homem com a natureza, vou pular esse parêntese aqui, desfaz-se em si mesma na concepção de que a célebre unidade do homem com a natureza sempre se deu na indústria e apresenta-se de modo diferente em cada época de acordo com o menor ou maior desenvolvimento da indústria. Feuerbach fala especialmente do ponto de vista da ciência natural. Ele menciona segredos que só se mostram aos olhos do físico e do químico. Mas onde estaria a ciência natural sem a indústria e o comércio? Mesmo essa ciência natural pura obtém tanto a sua finalidade quanto o seu material apenas por meio do comércio e da indústria, por meio da atividade sensível dos homens. De resto, essa natureza que precede a história humana não é a natureza da qual vive Feuerbach. É uma natureza que hoje em dia, salvo talvez em recentes formações de ilhas de corais australianas, não existe mais em lugar nenhum e, portanto, também não existe para Feuerbach. Bom, o que a gente vê aqui? O que Marx está dizendo é que ele está superando, né, vamos dizer assim, justamente essa dicotomia entre sujeito e objeto. Ou seja, toda essa oposição sujeito e objeto, pensamento e matéria, na qual toda a filosofia precedente estava enredada, né? Ele vai dizer, preciso superar isso daí. Porque tanto o objeto quanto o sujeito são produtos da história e são produtos do trabalho humano, ou seja, são produtos da atividade humana, da relação que o homem tem com a natureza. Então, o que eu chamo de matéria, na verdade, não é um dado imediato, não é um dado eterno que sempre esteve aí. O objeto, a matéria, o mundo, tal como nós o conhecemos, é o resultado histórico do trabalho, da atividade humana, né? Então, ele não é um dado simplesmente ao qual que se contrapõe ao sujeito. Ele é histórico, tem história aí, né? Tudo que a gente chama de mundo, realidade, matéria, objeto, é resultado da história. É o resultado de uma interação
entre o homem e natureza. E o próprio homem, o sujeito, a consciência, as ideias, também são resultados dessa mesma história, desse mesmo trabalho histórico, dessa mesma relação do homem com a natureza. Então, essa relação essencial do homem com a natureza, né, essa relação intrínseca, que sempre existiu e sempre vai existir, do homem com a natureza, na qual o homem transforma a natureza, segundo o seu próprio desígnio, né, segundo a sua própria concepção, os seus próprios objetivos. Disso aí resulta, de um lado, o mundo, a matéria, o objeto, e de outro lado, o sujeito, o pensamento, os conceitos. Então, não existe uma matéria pura para o Marx. Marx não está nem aí para o que seria uma matéria pura. A matéria que é importante para o Marx é a matéria como resultado do trabalho histórico humano e a matéria como um substrato, né, dessa ação do homem. Ou seja, sempre a matéria é algo que está em relação com o sujeito. E é uma relação prática, uma relação de transformação. Então não tem esse negócio de a matéria determina o sujeito ou o sujeito determina a matéria. As duas coisas estão erradas. Tanto o idealismo quanto o materialismo estão errados, porque eles partem do princípio de que existe uma matéria do lado de lá, eterna, né, e um sujeito do lado de cá que também é eterno, que não são históricos. Mas os dois são históricos e os dois surgem do mesmo processo. Então aí a gente supera essa ideia precária, né, do materialismo como essa coisa de que a matéria determina o espírito. Né? Isso perde o sentido. Tudo bem, a matéria determina o sentido, no sentido de que a matéria determina o pensamento, né? No sentido de que o pensamento humano decorre desse embate do homem com a natureza. Tá certo, tudo bem. Mas também é verdade que o pensamento determina a matéria. Também é verdade, porque o ser humano ele transforma a relação dele com o mundo, com a natureza, é uma relação de transformação. Então, tudo que existe, tudo que a gente pode perceber, é um mundo humano, um mundo humanizado, um mundo que foi criado pelo homem. E que, portanto, foi determinado pela razão, pelo pensamento. Então, a matéria determina o sujeito determina a matéria. O objeto determina o sujeito determina a matéria, o objeto. Né? Quer dizer, é assim que a gente deve entender essa oposição materialismo-idealismo dentro dessa concepção histórica materialista dialética. Né? Uma simples determinação do sujeito pelo objeto, mas como uma determinação mútua, na qual os dois polos são resultados do mesmo processo. E aqui, para exemplificar isso, para encerrar, né, a minha exposição, que já está se tornando bastante longa, eu vou citar, para finalizar aqui, um trecho dos manuscritos econômicos filosóficos, especificamente numa parte dos manuscritos que se chama Crítica da Filosofia de Hegel, Crítica da Dialética Hegeliana e da Filosofia de Hegel em geral. Mais ou menos assim é o título dessa parte dos manuscritos. Vamos ver o que o Marx diz ali. Né? Esse é um trecho bastante interessante. Bastante interessante. Tá apresentando a tela aí? Tá. Vamos ver aqui. Ainda não. Ainda não? Não.
Agora tá, né? Agora, apareceu aqui a coisa. Apareceu. Então diz lá o Marx. Vemos aqui como o naturalismo ou humanismo coerente, na verdade não é coerente, o naturalismo ou o humanismo realizados, o materialismo e o humanismo acabados, né? Realizados, como o naturalismo ou o humanismo realizado, ou seja, acabado, né, no seu acabamento, se distingue tanto do idealismo quanto do materialismo, e, ao mesmo tempo, constitui a sua verdade unificadora. Vemos também como só o naturalismo está em condições de compreender o processo da história mundial. Não deixa de ser surpreendente esse texto, né? Esse trecho aqui do Marx, né? Porque o que está dizendo ele está no fundo, rejeitando, né, rejeitando essa classificação simples do seu pensamento como um materialismo. Ele rejeita tanto o materialismo quanto o idealismo. Né? Ele diz, ele está dizendo, o meu pensamento é um humanismo, que ele identifica com um naturalismo. Né? Ou seja, e ele diz, esse naturalismo ou humanismo tem a verdade que unifica ambos. E que é aquilo que eu estava falando, né? Ou seja, tanto um quanto o outro estão certos. Tanto se pode dizer que a matéria determina o pensamento, quanto que o pensamento determina a matéria. E os dois estão errados, porque os dois dizem a matéria, apenas a matéria determina o pensamento, e o outro diz, não, apenas o pensamento determina a matéria. Não, os dois estão certos e os dois estão errados. A verdade unificadora deles é justamente a compreensão do processo histórico que cria tanto um polo quanto o outro. Né? Então, e ele é interessantíssimo, né, essa questão do humanismo, né? Ou seja, e aí a gente volta ao início, né? Retomamos o início dessa fala aqui, em que a gente disse que o caráter filosófico do marxismo deriva, né, do fato de que o marxismo tem uma tomada de posição sobre o que é o homem, o que é o ser humano e o que deve ser o ser humano. Que o marxismo ele é uma filosofia porque ele se coloca desse ponto de vista da realização e da emancipação do homem, do ser humano. E isso tem uma tradição muito longa, filosófica, que é justamente a tradição do humanismo, né? E que eu vou falar sobre isso nas próximas palestras, né? Nos próximos encontros. E o que é também muito interessante, né, é essa identificação que ele faz desse humanismo com o naturalismo. Humanismo ou naturalismo. Veja como é forte isso aqui, né? Só o naturalismo está em condições de compreender o processo da história mundial. Então ele não está falando aqui de materialismo simplesmente, né? Mas ele está falando de naturalismo e humanismo. Isso é um Marx de 44, né? No mesmo ano em que ele escreve aquelas glosas lá, né? Bom, mas eu vou falar sobre isso, sobre essa questão do humanismo, naturalismo, no próximo encontro. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer a vocês, e muito obrigado pela paciência e pelo interesse, né? E vamos conversar aí, quem quiser fazer alguma questão, alguma pergunta, um comentário, por favor, fique à vontade, vamos conversar um pouquinho. Não, boa, Márcio. Eu gostei bastante da exposição, inclusive pontos polêmicos aí abordados. A gente que vem de uma linha de ciências sociais tende sempre a entender o marxismo a partir de uma premissa hegeliana, sabe? Então,
É um questionamento muito delicado esse que você colocou, tanto porque a gente traz essa premissa, porque Hegel era o pensamento máximo filosófico, né, do tempo em que Marx estudou, né? E quando você cita a ideologia alemã, eu achei bacana, porque quando você fez essa colocação, eu logo pensei na própria ideologia alemã, sabe? A ideologia alemã é uma contestação ao pensamento hegeliano do Feuerbach e do Bruno Bauer, né? Então, tudo gira em torno da própria contestação de Hegel. E Hegel não é a máxima. De certo que Marx era um grande intelectual que, além da filosofia hegeliana que fez a formação dele, tanto que a própria tese dele de defesa é a crítica à filosofia de Hegel, né? É o que conclui o curso de Marx. Me deixou assim bastante, como eu posso dizer, a me inclinar a uma outra reflexão diferente, porque, além disso, Marx dominava tanto a filosofia grega quanto a própria literatura da época, né? Como Goethe, Shakespeare, enfim, que há muita citação dessas grandes obras do trabalho dele. E eu deixo assim como marcante nessa exposição essa própria questão que a Hegel, mas ele não é a máxima, né? Porque tudo que a gente vê até agora a respeito traz a máxima hegeliana para posteriormente trazer o pensamento marxista. E o Marx traz, dentro dessa lógica, o próprio materialismo, que é tirar do plano das ideias e trazer para a materialidade real e concreta, né, a análise dos fatos, da economia. Mas que o pensamento dialético, a própria dialética em si, esse conceito dialética, essa premissa da dialética do Marx, ela parte desse embasamento hegeliano, né? Então, assim, quando você pensa Marx como filósofo, é inevitável que venha a premissa hegeliana na concepção disso tudo. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. De fato, essas reflexões aqui que eu dividi com vocês aqui são coisas que eu venho pensando já há algum tempo, né? Venho amadurecendo, mas eu não sou exatamente um especialista em Marx, né? Meu campo de estudo sempre foi outro, né? Sempre me interessei, evidentemente, porque já fui militante, continuo sendo, né? Então sempre li Marx com muito interesse, mas nunca fui assim. Nunca foi o meu objeto assim de estudo. Agora tende a passar a ser, né? Tende a passar a ser cada vez mais. Mas são coisas que eu sempre pensei assim, né? Sempre tentei relativizar essas coisas aí e eu tô colocando essas coisas aqui, né? Não como verdades absolutas também, mas esperando o debate mesmo, né? Então a gente estamos construindo, né, esse conhecimento aí, e a relação do Marx com Hegel, né, como tu falaste, né, ele cresceu nesse meio, né, era impossível que ele não fosse, a mesma coisa que o cara crescer numa família tradicional protestante ou católica, e não ser protestante ou católico, ele vai estar impregnado disso, né, era o pau que rola, o pau que rolava, né, como se diz, era a coisa que estava impregnada, estava dominando o cenário intelectual, né? Então ele se formou, né, na sua juventude desse ambiente e é impossível que ele não absorvesse, né? Agora que ele tem outras referências, isso para mim é muito claro. Isso para mim é muito claro. E essas referências vêm dessa tradição humanística que é muito rica, né?
Quer dizer, se a gente não entende na filosofia do Hegel, né, esse interesse na emancipação do ser humano, não existe isso, praticamente. Né? Existe a história é a realização do espírito, diz o Hegel. Né? Não é a realização do homem. O espírito se realiza. A filosofia da história do Hegel, que é bem mais acessível, vai ver isso, que a concepção de história do Hegel é muito diferente da do Marx. Né? Ele diz, o Hegel fala, né, que a história tem a história, assim como a razão governa a natureza, diz o Hegel, a razão também governa a história. Então, tudo que aconteceu até aqui foi determinado pela razão, pelo espírito. Né? Quer dizer, sempre a história esteve determinada pelo espírito. A história nada mais é do que o processo pelo qual o espírito mesmo, através dos homens. Ou seja, é uma coisa que não tem nada a ver com o espírito do Marx. Né? Quer dizer, ele é um grande pensador. Hegel não há dúvida disso, né? E que o Marx, de fato, absorve, né, muitos elementos. A questão do trabalho é uma coisa importante, que tem uma inspiração forte, né? E do método aí, né? De fato, ele se apropriou de um método hegeliano, né? Que no fundo ele elabora o seu próprio método a partir do Hegel, né? Mas aí já é o Marx lendo o Hegel, né? Sempre é um filósofo lendo o outro. Então, quando um filósofo lê o outro, ele não vai reproduzir o outro, ele vai ser, sabe, ele vai pegar aquilo lá e transformar. Isso é uma coisa muito comum na filosofia. Né? Então, por exemplo, se eu citei o Platão e Aristóteles, né? O Aristóteles é discípulo do Platão. Então ele é um platônico, só que a filosofia dele é completamente diferente. Ele toma o Platão e transforma numa outra coisa. Você pensa em Schopenhauer também. O Nietzsche é um Schopenhaueriano, quer dizer, ele se imbuiu de Schopenhauer, mas fez diferente. Quando ele lê o outro, ele transforma. Né? Ele lê para o seu próprio interesse. Então é isso que acontece, no meu entender, com Marx em relação ao Hegel. Né? O Hegel é uma grande fonte de inspiração, mas quando o Marx lê aquilo lá, né? Ou seja, tem essa inspiração humanística mesmo, de realização, emancipação do homem, que a gente não encontra no Hegel. Então, tudo bem, tem o lado do Hegel, mas tem outras coisas também, e é preciso encontrar quais são essas outras coisas. Eu estou no encalço disso, né? Eu estou buscando isso. Não tenho uma resposta ainda completa sobre isso, né? Estou tentando entender. Mas a minha hipótese é de que existem fontes filosóficas muito importantes, aí são muitas vezes obscurecidas, né? Porque esse negócio do Hegel, então tudo é o Hegel, tudo está na conta do Hegel. Não, também não é assim, né? Tem que nuançar as coisas. Boa, Márcia, obrigada. Algum dos camaradas gostaria de fazer alguma colocação, camaradas? O Reinaldo, o Flávio, o Rafa? Eu queria não é bem uma dúvida, mas pelo que você falou, então a gente poderia pensar que a dialética de Hegel seria idealista e a dialética de Marx materialista. É correto falar isso? Eu não tenho muita formação aí na área, mas... Sim, Sim, a gente entender o que a gente está querendo dizer com o materialismo, né? Quer dizer, falar isso, tudo bem, a dialética do Hegel é idealista, a dialética do Marx é materialista, mas o que é isso, né? Aí que são elas. O que é esse materialismo? É uma crença na matéria, é uma ideia que a matéria determina o espírito?
não é bem assim. Quer dizer, quando ele fala que a filosofia dele é um humanismo, né, aí ele dá uma dica de como a gente deve entender esse materialismo. Ou seja, é uma concepção materialista do homem. Quer dizer, que, no fundo, a ideia de que o homem, o que é essencial no homem, o que é primeiro no homem, que é a base de tudo, são as suas necessidades básicas. Né? O fato de que ele não encontra na natureza as condições da sua existência. Então, ele é movido, né, pela sua necessidade material. Né? Ou seja, o homem não é um espírito, né, que desceu, que se encarnou numa matéria, mas ele é um ser, né, cuja essência, cuja base, né, é material, no sentido de que o homem tem necessidades materiais, ele precisa comer, ele precisa transformar o mundo, né, precisa criar as suas próprias condições de existência. Então, nesse sentido, é um materialismo. Né? O que é preciso é a gente tentar entender, né, o que esse tal de materialismo, né? Para não confundir as coisas, porque, como eu falei, o materialismo tem várias acepções desse termo, né? Então não é simplesmente uma tese de que o pensamento vem da matéria, que a matéria pensa, sei lá, coisa assim, né? Mas sim uma concepção do homem, uma concepção materialista do ser humano, né? Então, o Marx tem uma antropologia, ele tem uma teoria sobre o ser humano, e essa teoria sobre o ser humano tem um caráter materialista. Né? Então, esse ele também usa a perspectiva a partir da qual a gente tem que... Né? Ele usa uma metodologia sem dúvida, científica. sem dúvida. Sem dúvida. Ele é um cientista, né? A ciência está... sim. Exato. Tá bom, obrigado. Por nada, disponha. Boa. Alguns camaradas gostariam de se colocar? Camaradas. Parece que o Rafael... pode falar, por favor, diga. Não, eu ia dizer que o Rafael começou a gravar, né? Até que gravou bastante. Né? Oi?